Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, amada igreja. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas é importante que você assista, né? Eu resolvi fazer aqui uma forma de estudarmos aqui a escola dominical, né? Que está parado, sabemos que a situação que se encontra as igrejas, em especial a Adonai, a qual nós temos sentido muita falta, mas temos que entender também que é pelo bem e para o bem de todos, né? E eu vim trazer hoje aqui a escola dominical através de vídeo, as leituras da revista, para que você também possa acompanhar aí em casa. E eu vou começar aqui já lendo. Amém? Vamos lá então? A lição de hoje é a lição número 8 da revista, do segundo trimestre de 2020. Lição 8, os edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso aqui vai estar lá em Efésios 2. Capítulo 2, versículo 20, né? Essa lição é exatamente para o dia 24 de maio, domingo. O texto áureo é: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, que é exatamente aquilo que eu falei de Efésios 2:20, né? A verdade prática é que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então você já pode pegar aí a sua Bíblia, porque a leitura em classe vai ser Efésios 2, do 20 ao 22, e Mateus do 7, 24 ao 27, ok? Então essas são as leituras, pegue a sua Bíblia e vamos acompanhando aí. Aqui em Efésios, começando a leitura, Efésios 2, versículo 20 em diante, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, escuta estas minhas palavras e as práticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. No versículo 26, ele diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e o combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, amados? Aqui são as duas passagens bíblicas que nós temos para a leitura do fundamento desta lição, que vai ser baseado aqui, mais focadamente, aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20, que vai falar sobre a pedra angular. E para que você saiba o que é a pedra angular que ele fala aqui, ele se refere àquela pedra. Observe quando você for em uma construção, uma porta redonda, que a porta ela faz assim, em cima ela fica redondinha, né? Bem onde ela faz, bem no centro da curva, tem uma pedra que é diferenciada. Aquela pedra é a pedra angular. Se tirar aquela pedra, provavelmente toda a estrutura vai cair. Também esta pedra angular que eles dizem, ela é colocada de esquina da construção, nos cantos, né, no caso, também do alicerce. Sem esta pedra, o edifício não sustenta, né, como nós vamos ver aqui no andamento aqui da aula. O objetivo geral é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Glória a Deus. Vamos seguindo adiante. Amados, nós estamos passando por uma situação muito delicada acerca dessa pandemia, e até mesmo por isso impediu que nós estivéssemos fazendo uma escola, tendo a nossa aula diretamente na igreja, no templo de pedra, né? Porém, vale ressaltar aqui, como a própria passagem nos lembra aqui, que antes de Cristo, né, antes da vinda do Senhor, do nosso Redentor, Deus habitava em tabernáculos e enfim. Depois da vinda de Cristo, tabernáculo se refere ao templo de pedra. Depois da vinda de Cristo, nós somos a habitação do Senhor, nós somos a igreja. Mas para isso há uma preparação, como nós vamos ver no andar aqui da aula, amém?
O tópico 2, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. No tópico 3, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Por isso que eu digo que a aula vai falar sobre ensinar o que é ser o templo do Senhor e a igreja, né? Aqui na introdução, por meio de reconciliação efetivada na cruz, Cristo firmou a igreja, como está aqui em Efésios 2, versos 13 e 19. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. O ensinamento dos apóstolos é porque eles andavam com Jesus, eles aprenderam com o Mestre, com o próprio. E o testemunho daquilo que se cumpriu através da vida do Senhor Jesus, que foi a vida dos profetas, o que eles pregavam, as profecias, né, e que Jesus, através da vida de Jesus, se cumpriu todas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos, ok? O nosso Senhor Jesus, esta lição, ela reflete para nos lembrar que nós somos, que o Senhor Jesus, ele veio edificar um templo espiritual, né? Não um templo de pedra, cheio de imagens, cheios de santos pastores, santos padres, santos não sei o que. E na verdade, eles são só instrumentos. Eles não são o Salvador, eles não são aquele que vai salvar, eles são aqueles que trazem a mensagem. Você, eu, até mesmo os próprios que eu citei aqui, são pedras que fazem parte do templo, elas são importantes para a construção do templo, mas eles não são a pedra angular, eles não são a principal pedra, eles são pedras necessárias para a construção do templo, porém a principal é Jesus Cristo, amém? Só para ressaltar aqui que nós não devemos focar a nossa fé, alimentar a nossa fé em pastores, em apóstolos, em santos, em papa, nada disso. Nossa fé está firmada em Jesus. Os pastores devem ensinar a fé, devem fortalecer a fé e crermos no ensinamento porque eles trazem através da palavra de Deus, amém? No primeiro tópico, diz, um edifício espiritual. O santuário judeu, o templo em Jerusalém, era símbolo do exclusivismo de Israel como o povo de Deus, como está lá em 1 Reis, no capítulo 8, versículos 16 e 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Isso aqui nós vamos ver lá na frente que o Senhor Jesus, depois que ele veio, ele acabou com essa inimizade, né? Porque todos são iguais diante de Deus. Os escolhidos, na verdade, que se diziam escolhidos, que Jesus, acredito que Jesus não iria trazer a mensagem dessa forma, que só o povo de lá de Israel eram salvos, só aqueles, exatamente aquele povo, como eles mesmos falavam, os judeus, né? Mas que todo aquele que cresce no Senhor Jesus, todo aquele que fizesse menção e aceitasse ele como Salvador seria salvo. Mas primeiro ele testou o povo. E a partir daí, lá em Mateus 22, tem uma passagem muito interessante que eu já preguei acerca da festa de noivado lá, que o rei manda os seus servos convidar ao povo para que venha para a festa e muitos rejeitaram. Ali simboliza aos povos de Israel, o povo de Deus daquela época, que se dizia ser só eles, simboliza eles, né, que rejeitaram Jesus, o dono da festa, o noivo, né? Ok? Também Davi, meu pai, Salomão falando, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar a casa ao meu nome, bem fizeste em propor o teu coração. Todavia não edificarás esta casa, porém teu filho que sair dos teus lombos edificará esta casa ao meu nome. Isso é Salomão dando testemunho do que Deus havia feito, a promessa de Deus através da vida de Davi. E assim Salomão edificou o templo. Porém este templo é cheio de defeitos, cheio de contendas, como é testemunhado pela aula aqui, né? E cheio de acepções, pessoas que ficavam fora, né? Como os gentios, eles eram recusados, né? Era questão de... Poderia até
ter guerra, inimizade, né, entre eles por conta disso, porque se achavam santos demais a querer deixar os demais fora da salvação. E quem decide a salvação não sou eu, não é o pastor Gilberto, não é os demais pastores, e sim o nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus. Amém? Seguindo em frente aqui na aula, repetindo aqui, a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e os gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, está falando do Senhor Jesus, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância. Um novo conceito de santuário é apresentado. No subtópico 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a edifícios onde Deus habita em espírito. Vamos estar lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 22, onde nós lemos, né? O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Onde ele fala ali que Deus, ele habitava em todos os lugares, né? Ele não precisava de um templo para ele habitar, porém, a ideia de Davi não era ruim, era boa. Que está lá em 1 Reis 8:27. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E nós havíamos falado sobre isso no princípio do vídeo, da aula, que nós somos um templo espiritual criado pelo nosso Senhor Jesus. Esta foi a missão dele, fazia parte da missão dele, e assim ele fez. A pedra angular, Jesus Cristo, para a construção do templo, e nós as pedras vivas para a edificação ou para a construção do mesmo, junto ao nosso Senhor Jesus, ela não pode ser desfeita. Então, uma vez feita, ela não volta mais. O Senhor Jesus disse, há de passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, focando aqui novamente, desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em edifício espiritual. Ou seja, todo crente bem ajustado, ou seja, que respeite, obedeça as doutrinas, as disciplinas da palavra de Deus, os princípios da palavra, esses são as pedras, esses estão preparados para a construção do templo. Porém, não é de qualquer jeito, não é com um pé dentro da igreja e outro fora, que você vai ser o templo do Espírito Santo. Tem que haver uma forma de você se santificar através do jejum, da oração, mas não só isso. Não basta só eu fazer um jejum na minha casa e com meu irmão lá fora eu ser uma pessoa arrogante, ignorante. Não basta só eu pregar a palavra no templo e na rua eu sair chutando cachorros e coisas desse tipo. Isso não quer dizer também que você tenha que ser besta, uma pessoa boba, que a ignorância faz parte da falta também dos seus conhecimentos de direitos. Isso não quer dizer que você tem que sair engolindo qualquer coisa na rua, ou até mesmo ouvir pessoas blasfemar contra a palavra de Deus e você simplesmente ter que aceitar. Não. Você pode até não revidar, mas aceitar jamais. A palavra de Deus, ela está acima de tudo e de todos. É o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, nosso Senhor Jesus. Amém? Não, o pastor disse que nós temos nossos momentos, é só pedir perdão e você já vira o templo santo. Pode ser que sim, mas quando o pecado ele é inocente, quando ele vem espontâneo, não por você premeditar o pecado. Você precisa lembrar que lá em Efésios capítulo 6, versículo 7, o Senhor diz que ele não se deixa escarnecer. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. O homem pode enganar o homem, mas a Deus não. Ele vai fazer aqui, pode ser que Deus permita ele fazer algo que venha enganar o homem. Porém, Deus está vendo tudo e uma hora vai ser cobrado. Então, para que sejamos o templo do Espírito Santo, é necessário que façamos tudo conforme nosso Senhor Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a nós mesmos. Não revidar a certas agressões também com agressões, como por exemplo, o Senhor Jesus ele fala que quando você tomar um tapa na face, dê a outra face. Ele está se referindo não você exatamente
fisicamente, pode ser, se você conseguir, seria ótimo, ou é ótimo, mas ele está se referindo a você não revidar da mesma maneira, né? Só estou falando que nós, para sermos o templo do Senhor, temos que fazer a diferença. Isso é dar a outra face para que, quando alguém bater na gente, né? Não você aceitar que ele desça o cacete de novo, longe disso. Se defenda, corra, vá embora, mas não revide da mesma altura que ele. A Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, pague com o bem. Acredito que é um bom testemunho aí, né? A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante. Claro, né? Por isso Jesus é a pedra angular. Ou pedra principal da esquina, como também está escrito lá no livro de Efésios. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, para que se tenha uma ideia dessa dimensão. Em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Ele está se referindo aqui aos escavadores aí que vão atrás de histórias, né? E são eles que são responsáveis pela veracidade da palavra de Deus, entre outras histórias, né? Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo, porque foi criado um novo edifício, foi criado uma nova igreja, foi construída uma nova igreja. O Senhor disse: eu não vim para desfazer a lei, eu vim para cumpri-la, e a partir daí um novo testamento, né, que o Senhor fez. Amém? Por isso ele diz aqui: portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo, no Sermão do Monte. E trazendo aqui ainda, amada igreja, nos lembra bem que o Senhor Jesus em si, ele não era a própria igreja. A igreja somos todos nós. Ele era a pedra principal da igreja. Ele é a pedra principal da igreja, né? E nós somos as pedrinhas pequenas que formam o restante da igreja. Lembre bem disso, tá? Guarde aí no seu coração. E ele, o Senhor, nosso Senhor Jesus, ele não só é a pedra principal, como também ele é o sumo sacerdote. A partir do novo conceito, ele tornou-se o sumo sacerdote. Amém? No Sermão do Monte, aprendemos que um homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Né? Como está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, que ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correm rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que é assim que nós temos que fazer. E pastor, que exemplo que eu tenho de edificar a minha casa na rocha, o que quer dizer isso? Bom, primeiramente você tem que recusar todo tipo de pratos, todo tipo de oferendas, tudo que vem bons aos seus olhos, mas que contradiz a palavra de Deus, né? E isso é um veneno espiritual que nos afasta de Deus, e quanto mais longe de Deus, menor ele vai ficar para nós, né? Mas quanto mais próximo de Deus, como semelhante àquela mensagem lá do avião, do pai que fala do avião para o filho, quanto mais próximo dele, mais ele vai estar grande diante de nós, e os nossos inimigos não suportarão. Ao contrário disso, você vai estar firmando a sua casa na areia, como ele diz aqui na parte B no versículo 26 em diante. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, comparar-o-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, os rios vieram, o vento soprou e derrubou aquela casa, porque estava firmado na areia. O que é firmar uma casa na areia espiritualmente? Já foi pregado sobre isso na igreja, na Adonai, eu lembro, acho que o presbítero Gilson já pregou sobre isso, eu também já preguei, entre outros, deve ter pregado. Firmar a sua casa na areia é quando você não perdoa o seu irmão. Você está dentro da igreja, mas você não consegue perdoar o seu irmão. Você não consegue perdoar o seu próximo. Você não consegue colocar em prática a palavra de Deus. Você prega que o Deus é amor, que Deus é justiça, mas você na rua não faz isso. Você prega que o casamento é constituído por Deus, mas em casa você não respeita a sua esposa, você não respeita o seu esposo. Você prega que seu filho
é uma bênção de Deus, mas quando chega em casa você o amaldiçoa, chama de palavrões, ensina coisas que não deveria, permite ele acessar coisas que não deveria, assistir ou até mesmo ofender quem não deveria e desrespeitar a palavra de Deus. Então esses são só exemplos do que é firmar a sua casa na areia. E Satanás fica vibrando com isso e soprando a todo tempo e você não resiste. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao mal. Às vezes dói repreender um filho, às vezes dói repreender até mesmo o cônjuge, mas é necessário às vezes. Faça isso para que a sua casa não vá ser firmada na areia. Amanhã você vai ter testemunho disso. A Bíblia diz, ensineis o vosso filho o caminho que deve andar para que na velhice não se esqueça. Né? Então é firmar na rocha. Amém? Vamos seguir em frente aqui, mas aqui, vamos lá, no quadro. A edificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina, como está em Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. E ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Não vai dar para ler todas as passagens bíblicas, mas você pode pegar aí, marcar na sua Bíblia e ler depois. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, como está aqui em Atos capítulo 4, versículo 11, e 1 Pedro 2. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa, sobre a rocha, que é Cristo, como nós lemos lá atrás. Em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. É o resumo do primeiro tópico. Ok? O fundamento. Apóstolos e profetas. Primeiro subtópico do tópico 2. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo, como está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1 em diante. E 1 João. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor, e como está em Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo o fundamento. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, ele é o arquiteto, a pedra principal, a pedra angular, e também o fundamento, né, de tudo da igreja. Né? Ou seja, tudo que eu falei é o fundamento. Né? A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada no alicerce. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado cerca disso. O Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não há de passar, como está em Lucas 21, versículo 33. Nós falamos acerca dos pastores dos apóstolos, que estes não são o Salvador, estes são apenas ferramentas, esses vieram para ensinar, instruir, né? Por isso que às vezes você tem que ler também a tua Bíblia, porque a primeira coisa que um pastor vai te ensinar é que você deve ler a Bíblia, para que até mesmo o homem, por ser falho, por isso o Senhor diz que maldito o homem confia no homem, porque o homem, nem todos os homens ou a todo instante ele vai estar com má conduta, com más pensamentos, de fazer o mal, mas ele pode ser falho, a qualquer momento pode falhar, e você estando lendo a Bíblia, você pode até ajudá-lo em certos momentos a corrigi-lo. E não existe super pastor que não possa ouvir a palavra de Deus da boca de uma pessoa. Ele pode instruí-lo. Se você for repreender um pastor com a palavra de Deus, que é só com ela que você pode, não só você como qualquer outra pessoa, até mesmo um pastor,
o pastor pode sim te instruir acerca do que você está lendo. E se ele estiver errado, ele tem que aceitar e pronto. Isso não arranca pedaço de ninguém, e isso não vai diminuir ele como pastor, ou como apóstolo, ou padre, mas sim passa a ser mais de confiança diante da igreja. Quando um líder aceita uma correção da palavra, ainda que venha de um membro, o que só não pode estar fora da palavra, mas dentro da palavra, se corrigir, ele tem que aceitar. Isso não diminui nenhum líder, muito pelo contrário, isso engrandece a ele, ok? E ele diz aqui, acerca disso o Senhor Jesus asseverou, as minhas palavras não passará. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica, ou seja, ela garante que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior, que venha depois. Porque eles não só também revelavam através do Espírito Santo, como eles viveram com ele. Eles andavam com Jesus e viram que o Espírito Santo fez através da vida do nosso Senhor Jesus, enquanto andava na terra, enquanto homem na terra. Tem algo aqui que eu quero voltar rapidinho, deixa eu ver aqui, acerca disso o Senhor asseverou, certo? Vamos lá? Assim como não se pode mexer na pedra angular, é aqui mesmo, assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocada, o alicerce, é claro, senão vai desmoronar o edifício, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado, que é o que foi construído através do Senhor Jesus. Amados, vamos lá. Eu quero dar uma rápida explanada sobre isso aqui. O que é não poder mudar? Vamos lá. Nós temos aqui vários assuntos que são polêmicos, né? Como no caso, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. Sodomitas por quê? Porque afeminados tudo junto aqui, vamos lá. Aqui em Coríntios ele fala acerca de dois tipos de atos abomináveis aos olhos do Senhor, ou feito praticado pela mesma pessoa da conduta, né? Vamos lá. Sodomitas, quem se lembra de Sodoma e Gomorra, é só você ler lá em Gênesis, onde fala lá onde Abraão, acho que é lá em Gênesis 18, se não me engano, não lembro bem o capítulo, mas por aí. Onde o Senhor tem um encontro com Abraão e ele diz para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra por conta do pecado que tinha cheirado mal às narinas do Senhor. E lá a palavra de Deus revela claramente que quando os anjos chegaram à casa de Ló, os anjos foram assediados por aqueles homens. Eles queriam fazer mal àqueles anjos, terem certas relações com eles, como o ser humano normal entre um homem casado com uma mulher casada. Que isso aí é ridículo, é abominável aos olhos do Senhor. Estamos falando a palavra de Deus. E os afeminados? Porque é exatamente a prática do homossexualismo, né? Embora seja difícil a gente falar sobre isso nas igrejas, porque não aceitam. Mas é a palavra de Deus, nós não estamos aqui condenando ninguém. Nós só estamos ensinando o que a palavra ensina. E que dá tempo. Ah, mas eu nasci assim, eu nasci uma mulher no corpo de um homem, eu nasci um homem no corpo de uma mulher. Negativo. A própria ciência não prova isso, já foi feito vários estudos acerca disso aí. Nunca, até hoje, foi revelado que, pela ciência que contrariasse o que a palavra de Deus diz, que isso aí não passa de um comportamento, né? Você pode mudar se você quiser. O ser humano ele está apto a se acostumar com tudo. Com qualquer coisa ele se acostuma. Até com a dor ele se acostuma. E nós sabemos bem disso. Vamos para frente. Então era só para nós entendermos um pouco sobre isso, para ver o que fala a palavra de Deus acerca dessas coisas, né? E que não fique só em nossas palavras. Lá em Ezequiel, no capítulo 16, versículo 48 e 49, ele diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizestes tu e tuas filhas. O Senhor está falando através da vida de Ezequiel acerca da maldade que o ser humano estava cometendo com tudo que estavam passando naquele tempo, no contemporâneo, naquela época da palavra de Deus. E trazendo para os dias de hoje não é diferente, né? Não é diferente. Já chegamos a ultrapassar de novo os limites de Sodoma e Gomorra, como o Senhor fala aqui na palavra dele. Vamos seguir em frente nos estudos aqui, né? Já vou pular diretamente lá para o
os testemunhos dos profetas. A palavra grega é profetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Éfeso 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mas diante de Paulo, assegura que a compreensão do ministério que o passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Foi revelado pelo Espírito, ou seja, Espírito com E maiúsculo, tá, amada igreja? Espírito Santo, aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo, como está em 2 Pedro 1:21. Perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Ele está dizendo aqui que no tempo os gentios já eram escolhidos também para a salvação. Jesus não fazia acepção de pessoas, Deus nunca fez acepção de pessoas, é isso que está falando na aula aqui. Mas os antigos profetas, por preconceitos ou coisas desse tipo, e como o Senhor Jesus sempre falava, né, por causa da dureza do coração do homem, eles rejeitavam, eles acharam uma forma de inimizade entre a igreja e este povo. E se vocês observaram, se nós observarmos nos dias de hoje, não é diferente. Tem muita inimizade entre a igreja e muitos povos. As próprias igrejas evangélicas não permitem que um membro não possa ir numa outra igreja evangélica. Se um membro da igreja evangélica entrar numa igreja católica, já está desviado. Nada disso. Eu já falei em várias pregações e eu repito. O Espírito de Deus está sobre mim, como o Senhor falou lá em Isaías. E também o Senhor Jesus declarou isso quando ele subiu no altar. O Espírito de Deus está sobre mim. Eu falo e garanto que se for preciso eu ir na igreja católica, não tem quem empate, senão o próprio Deus. Porque eu não preciso me desviar para ir na igreja católica, muito pelo contrário. Eu posso ir lá falar do amor de Cristo, posso ir visitar alguém se for convidado, por que não? Né? Eu só não vou seguir as doutrinas deles, é diferente. Então, o Senhor Jesus revelou, está dizendo aqui, o Espírito Santo revelou no Novo Testamento aos profetas, de que os gentios também era de interesse do Senhor Jesus. Lá em João 10 ele diz assim, há outros de outro aprisco, que também me interessa. Tá? Amém? Vamos embora. O síntese do tópico 2 diz que a igreja está edificada sobre a pedra angular, e que era o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Ou seja, os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, Moisés e daí por diante, entre tantos outros profetas, são esses aí que vinham preparando a chegada do Messias, do Senhor Jesus. Amém? Vamos seguindo em frente aqui, porque senão vai ficar muito longo. Amada igreja, a conclusão. A comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé, a pedra angular, que é o próprio Cristo. Não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados.